Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, quem vos fala, seu irmão em Cristo, pastor Tiago. Quero trazer aqui um tema muito interessante e colocar um ponto de interrogação, muitas das vezes, né? Claro que para o bem na mente de muitas pessoas, né? Nós precisamos refletir sobre isso, né? Se nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, sabemos o que vem pela frente, porque nós sabemos que estamos vivendo o princípio de dores e daqui para frente as coisas vão estreitar sobre a terra, como disse, né? Como está escrito lá em Mateus 24, se você ler do verso 6 em diante, vai estar escrito assim que virão guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares, e que isso é princípio de dores, ou seja, as dores vão aumentando, até que a bolsa se rompe e a criança nasce. É uma comparação, né? Comparando com as dores de parto de uma mulher grávida. Então, a Bíblia diz que daqui para frente vai estreitar na terra. Se nós sabemos que vem dias difíceis, se a Bíblia diz que vem dias difíceis e a Bíblia não erra, por que não há um plano nas igrejas para dias de emergência, para dias difíceis? Já parou para pensar nisso? Né? Eu andei meditando nisso, né? Desde já eu peço aí, se inscreve no canal, deixa o like, o canal está crescendo com muita palavra de Deus, com muita palavra dos céus para vocês. Irmãos, por que não há um planejamento para dias de crise nas igrejas? Né? Deveria ter em todas as igrejas, independente de placa. Meus irmãos, nós vemos nos últimos anos, quando veio essa crise terrível, as igrejas estavam despreparadas, né, para enfrentar isso, né? Porque as igrejas não haviam planejamento para acompanhar as almas. Quantas pessoas ficaram ali sozinhas, né? Elas e Deus. Quantas pessoas entraram em depressão? Quantas pessoas entraram em pânico e não tinha ninguém para orar, para dar uma palavra, para acompanhar? Eu conheci várias, né? Eu vi muito isso acontecer, né? Quantas casas, irmão, cheguei aí em casas orar, pessoas querendo tirar a própria vida, né? Então nós temos que meditar, né? Quantas pessoas passaram mesmo dificuldade de alimento, perderam seus empregos. Foi uma situação muito difícil, porque as igrejas fecharam, né? Então as pessoas ficaram cada um por si, não havia um planejamento, muito pelo fato das igrejas acharem que não vai passar por nada e que vai ser arrebatado antes de passar por qualquer tipo de dificuldade. E isso já se mostrou que é uma visão duvidosa, irmãos. Muito, muito duvidosa. Olha o que passamos, né? Olha o que vivemos nos anos passados aí, né? Então nós vemos, irmãos, que a igreja ainda está aqui passando por dias difíceis. Por dias difíceis. Então tem que haver um planejamento, um acompanhamento espiritual, pessoas já separadas, preparadas para fazer esse acompanhamento espiritual, para que as pessoas possam tomar a ceia, né, meus irmãos? Então veja, meus irmãos, que isso é uma falha muito grave, por vários motivos. Depois eu vou estar explanando por que essa falha acontece, né, meus irmãos? Mas as pessoas já não cearam mais, né? Muitos pararam de caminhar, porque já eram pessoas que eram novos convertidos, pessoas que não tinham tanta força ainda, tanta experiência com Deus, né? Então essas pessoas se desesperaram, pararam, né? E ficaram muitos ali sem ter um auxílio, muitos, e a gente viu isso, né? Creio que você deve ter visto também, você aí que está ouvindo esta mensagem. Então a igreja precisa ter um plano. Nos dias da Bíblia, nos dias da perseguição à igreja, né? Claro que o que vemos foi uma questão de enfermidade, mas eu falo assim, nos dias que a igreja era perseguida, eles tinham todo um trabalho fora dos templos, porque não tinha como eles construir um templo e cultuar num templo. Porque a igreja estava sendo perseguida, eles seriam mortos. Então eles cultuavam nas casas, né? O próprio Jesus, quando foi ministrar a Santa Ceia, falou, ó, vai lá e preparar uma casa, lá uma sala com a mesa para que eles pudessem cear. Ou seja, tinha todo, né? A Bíblia chega a dizer que traziam os dízimos aos pés dos apóstolos e ofertas, e eles dividiam conforme a necessidade do povo e ninguém tinha falta de nada. Quer dizer, nenhum irmão ficou desamparado.
Se o irmão tivesse sem o alimento, eles iam lá e socorria, suprir o irmão. A irmã lá está passando dificuldade, então a igreja que tem a condição tem que suprir sim, né, irmãos? Então nós vemos, irmãos, que não há um planejamento. Por que não há um planejamento? Por vários motivos, né? Primeiro motivo é que a igreja, infelizmente tem uma doutrina ensinando que a igreja não vai passar por nada. A igreja será arrebatada, não vai passar por nada. Irmãos, já passamos e estamos passando por dias difíceis. E virão dias piores. A Bíblia diz que virão dias piores, é princípio de dores, vai estreitar, né, meus irmãos? Né? Então eu quero começar a trazer essas questões. Por que não há um planejamento para dias de crise? Tem que ter um planejamento, tem que ter pessoas capacitadas, treinadas para acompanhar, para poder continuar o ministério. A igreja física fechou, a igreja espiritual continua nas casas, continua trabalhando, continua ceando, continua congregando. Claro que na medida do possível, conforme cada situação, né, irmãos? A pessoa não quer uma visita, não quer um auxílio, tudo bem. Mas, irmãos, eu vi muitas pessoas desesperadas, implorando por uma oração, por um abraço, por uma palavra. Pessoas que estavam com medo, desesperadas, em pânico, precisando de uma palavra de Deus, né? Então nós vemos que isso é uma falha muito grande no meio religioso geral, né? Independente de ministérios, irmãos. As igrejas precisam, ouça o que o Espírito Santo diz. As igrejas precisam ter um plano, um planejamento, uma estrutura voltada para dias de crise, dias que as igrejas físicas podem fechar as portas, porque essas igrejas físicas estão na mão do governo. Se o governo falar que tem que fechar, ou fecha ou toma uma multa milionária, tem que fechar. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Então não havia um planejamento, ficou cada um por si. Muita gente se machucou, muita gente parou dos caminhos do Senhor. Foi algo muito triste que nós vimos acontecer. Muitas pessoas passaram dificuldade até mesmo de alimento, né? Outras se desesperaram, né? Entraram em depressões. Então assim, irmãos, a gente precisa se preocupar e a gente precisa se preparar, porque vem dias difíceis sobre a terra, tá bom? Vem dias difíceis